Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade aos resumos, hoje eu quero falar um pouquinho do processo de nutrição e do sistema digestório, que não há como se falar do sistema digestório sem relacioná-lo à nutrição e a nutrição sem relacioná-lo ao sistema digestório. Para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas que ingressam na carreira da saúde, sabem que para qualquer paciente, independente do nível e a idade, se nós estamos atendendo um paciente senil ou senescente, ou seja, um paciente doente, um paciente idoso, mas que não tem nenhuma comorbidade, a gente sabe o quão difícil é o tratamento de saúde sem que o paciente ele tenha um bom estado nutricional. É justamente, às vezes, o estado nutricional que pode afetar o desenvolvimento cognitivo de uma criança para o resto da vida. Logo, a nutrição ela passa pelo nosso sistema digestório. E o sistema digestório, em última instância, é o que será responsável por absorver nas células que revestem o trato digestório. Então vamos lembrar da aula 1 de membrana. Para quem está assistindo essa aula agora, dá um pulinho na aula de membrana. E lembrem que a absorção se dá pela membrana. Tá? Então, se pensarmos na nutrição como os tipos de alimento que nós ingerimos, e para cada condição existe um limiar padrão, ou seja, para mais ou para menos que a pessoa pode ingerir. As restrições alimentares elas existem, mas muitas vezes as principais síndromes metabólicas que nós temos, elas não geram uma restrição alimentar. Elas geram muitas vezes um cuidado na quantidade do alimento que está sendo ingerido. E se nós pensarmos na qualidade do alimento que nós estamos ingerindo, a nossa expectativa de vida também é dada por esses alimentos. Quando pensamos nos ultraprocessados em relação aos alimentos naturais, por exemplo. E aí podemos estender essa discussão aos alimentos naturais que são ricos em aditivos, como, por exemplo, algum componente no agrotóxico ou no fertilizante. Tá? Então, os nutrientes energéticos são aqueles que nos dão de forma rápida ou até mesmo no armazenamento energia. E nós temos carboidratos e lipídios. Obviamente que carboidrato ele é menos energético em relação ao lipídio, mas a quebra e o metabolismo do carboidrato tende a ser mais fácil, mais rápido do que das gorduras, dos óleos, dos toucinhos, né, dos esteroides, do colesterol, enfim. Então, metabolizar lipídio é mais energético, mas o processo ele é mais lento, mais demorado e até no saldo final em relação à digestão de carboidrato, energeticamente mais custoso. Esses alimentos, seja carboidrato ou lipídio, eles fornecem energia às células e a gente tem glicose, sacarose, amido, gordura sólida, óleo. Então a gente tem o mel, cana-de-açúcar, pão, massa, cereal, manteiga, tocinho, amendoim, soja, enfim. Os alimentos plásticos fornecem boa parte dos elementos estruturais da célula, dos elementos enzimáticos para a célula, dos elementos que serão hormonais para a célula. Então, os nutrientes plásticos são as proteínas. Então, percebam que nós temos que ter um aporte proteico satisfatório, alto por sinal. E que boa parte
das condições de um idoso, seja na queda, ali no processo de envelhecimento, o tônus da musculatura se dá por proteínas, né? Se dá pelas práticas de exercício, mas a regeneração e reparo do músculo por proteínas. Então são as proteínas que fornecem grande parte dos aminoácidos que as nossas células elas utilizam para a fabricação das nossas próprias proteínas. Então fica aquela história. Podemos comer proteínas? Podemos. Absorvemos proteínas? Não. O que nós absorvemos são os aminoácidos que formaram aquelas proteínas que nós ingerimos. Esses aminoácidos é que serão utilizados nessa síntese de proteína. Então, vamos pensar num paciente diabético. Embora a insulina seja um hormônio é um tipo de proteína. Por que você não pode tomar insulina oral? Porque ela vai ser digerida. E o que você vai absorver daquela insulina é aminoácido. Então, que função ela vai ter? Nenhum. Então, por isso que você você utiliza ela de forma injetável. Porque daí você não vai ter a insulina sofrendo o papel do processo da digestão e você vai ter estrutura íntegra, ígea ali, né? Então são os principais componentes estruturais do nosso corpo. Nós temos a proteína em carne, ovo, feijão, soja, enfim. Todo o alimento, seja ele de origem animal ou vegetal. Então, na nossa dieta, e aí eu vou usar um padrão aqui, embora esse número ele seja um pouco maior, nós estamos falando ali de 23 ou 24 tipos, mas para nós fazermos uma conta redonda, vamos ficar com os 20 aminoácidos diferentes. Aqueles aminoácidos que são produzidos pelo nosso corpo, eles são chamados de aminoácidos naturais. Algumas literaturas colocam esses aminoácidos como não essenciais. E talvez a palavra não essencial dá um caráter de se não é essencial eu não preciso. E já os essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir. Então pausa o vídeo, dê uma olhada nesses nomes e perceba que esse número natural para essencial, no total são 20, que nós produzimos 12 e não produzimos 8. Mas quando nós somos bebezinhos, recém-nascidos, a conta é 10-10, ou seja, nós produzimos 10 e não produzimos 10. Ao longo do crescimento e desenvolvimento, ou seja, ao longo da idade, nós passamos a produzir 12, ou seja, mais 2, e ainda precisamos de uma alimentação com 8. Tá? O colesterol, tá? Ele é um tipo de lipídio, muito importante na constituição da membrana citoplasmática de célula animal. A gente tem aquela discussão do colesterol bom e ruim, mas na verdade vocês sabem muito bem que o colesterol ele é uma estrutura que não existe plural de colesterols para animal, ou colesteróis, né? Não tem nem plural disso. Mas que o transportador do colesterol, que é uma lipoproteína, é que pode ter uma ação deletéria no nosso sistema vascular. E são essas lipoproteínas que vão atuar na regulação do transporte de colesterol endógeno, colesterol, na verdade, que está circulando no nosso sangue. Né? Os efeitos dos análogos ao colesterol, os fitosteróis, né? Que é um tipo de gordura vegetal semelhante ao colesterol. Né? Vários estudos eles demonstram que os fitosteróis, por isso fito, né? Porque vem de planta, nesses alimentos mais coloridos, né? Tomate, pimentão, brócolis, e até alguns alimentos não vegetais, né? Como alguns cogumelos, por exemplo, né? Que estão ali aderidos à planta, né? Desempenham importante papel na diminuição do colesterol sanguíneo. Na verdade, por que diminui? Porque uma lipoproteína de alta densidade, chamada HDL, pega esse colesterol, leva esse colesterol para o fígado, e no fígado ele é transformado em sais biliares e usado no processo digestivo. Então por isso que há a diminuição. Mas vale lembrar que bioquimicamente falando, nessas provas bioquímicas, você tem boa parte
do colesterol sendo produzido de forma endógena, né? Então, muitas vezes, pessoas sofrem de hipercolesterolemia, né? Então, a diminuição desses marcadores, dessas proteínas carreadoras de colesterol no sangue contribui para a diminuição do risco de doença cardiovascular, parece contribuir para um melhor controle da glicemia no diabetes tipo 1 e 2 e na prevenção do aparecimento de diversos tipos de cânceres, como colo, mama, próstata, ok? A gordura trans é a ultraprocessada, né? Que na verdade nós pegamos um óleo, hidrogenizamos ele e transformamos ele em gordura. Ou também, na verdade, é produzida por um alimento também ultraprocessado, geneticamente modificado e tal. E ela faz o papel oposto ao dos fitosteróis, ou seja, ela aumenta o risco de doença cardiovascular. Então percebam que nessa ilustração, o sistema digestório, o sistema digestivo, ele tem todas as estruturas centrais da boca até o ânus e os órgãos anexos que vão auxiliar também ao processo digestivo e o processo de absorção de substâncias. As glândulas anexas, por exemplo, fígado, pâncreas, né? Glândula salivar. Logo, a primeira etapa da digestão é a deglutição, ou uma boa deglutição, ou uma deglutição não quantitativa de quantidade de mordidas, de mastigação, né? Mas na questão de você estar mastigando e só fazendo esse processo, não falando ao mesmo tempo, porque isso pode ter um problema, um distúrbio muito grave na abertura e fechamento, por exemplo, da epiglote, que está controlando o fluxo de ar para o pulmão e também o alimento ir para o esôfago, né? Então, a deglutição, ela tem ali o papel dos dentes da saliva, né? Os dentes transformam aqueles alimentos grandes e volumosos em alimentos pequenos, aumentando a superfície de contato das enzimas digestivas, né? Que é o que a gente vai chamar de digestão mecânica, né? Ou seja, o papel do dente é a digestão mecânica. A saliva, produzida pela glândula salivar, contém a enzima amilase salivar, que também a gente pode conhecê-la como pitialina, e ela atua sobre o glicogênio, né? Ou seja, o carboidrato de reserva animal, quando a gente come carne, e o amido, no caso do arroz, por exemplo, produzindo moléculas de maltose. A digestão no estômago tem ação o ácido clorídrico, que é o HCl. Algumas medicações podem bloquear ou atrapalhar a bomba de hidrogênio, né? Então, o bolo alimentar ele entra em contato com o suco gástrico. E no ácido clorídrico, né? Ou seja, nesse HCl, ele tem um papel importantíssimo na conversão do pepsinogênio, que é uma enzima inativa, em pepsina. Então quem transforma a pepsina em enzima ativa é o ácido clorídrico, né? A pepsina ela tem função na digestão de proteínas. Temos a renina na infância, que atua ali na coagulação do leite. Temos a lipase gástrica, algumas pessoas têm dificuldade em produzir essa lipase gástrica e podem ter sintomas semelhantes externamente, né? Tipo distensão abdominal, diarreia, né? Cólica, quando ingerem alimentos muito gordurosos, né? A lipase gástrica ela está relacionada à digestão de lipídios, liberando o glicerol, que é o álcool, e o ácido graxo. O pH do suco gástrico é um pH 2. E o bolo alimentar, ou seja, toda aquela maçaroca de comida que a gente come, ela é transformada no que a gente chama de quimo. Ou seja, já é o bolo alimentar em contato com as enzimas digestivas, tá? O quimo, posteriormente, ele migra para o intestino delgado. O intestino delgado, que tem ali em torno de 6 metros e meio de comprimento, ele
é dividido em 3 segmentos, cada segmento com uma fisiologia própria de digestão e absorção de certos tipos específicos de substâncias e que também atuam nesse processo de digestão. Temos o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, ou seja, o pâncreas enquanto órgão anexo ao intestino delgado. Ele não só produz insulina e glucagon, que é uma parte hormonal, mas ele também produz os sucos entéricos ou sucos digestivos. Então por isso que classificamos o pâncreas como glândula mista. O suco pancreático produzido pelo pâncreas, ele ajuda a neutralizar a acidez do quimo que aconteceu lá no estômago, lembra da acidez do estômago. Algumas enzimas, como a tripsina, a quimiotripsina, auxiliam na digestão de proteínas, amilase pancreática, amido, lipase pancreática e lipídio. Existe também o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, onde nesse suco entérico, algumas enzimas, como a enteroquinase, maltase, sacarase, lactase, peptidase, atuam na digestão de alguns elementos, como tripsinogênio, maltose, sacarose, lactose e peptídeo. Temos a bile, e aí nós estamos falando de fígado, né, produzida pelo fígado. Ela é armazenada na vesícula biliar. Parte dessa bile é produzida pela quebra do colesterol, parte dela, e dos sucos hepáticos. A bile não tem enzima digestiva, mas ela serve para tornar a gordura mais bem quebrada, ou seja, ela dá a falsa ideia de que a gordura dissolveu em água, mas as gotículas elas ficam extremamente diminutas, né? Então, é justamente no intestino delgado que o quimo se transforma em quilo, ou seja, bolo alimentar em contato com as enzimas digestivas do estômago, bolo alimentar, quimo. Quimo, intestino delgado, agora nós chamamos o quimo de quilo. A absorção dos nutrientes se dá pelas células de revestimento intestinal, ou seja, pela membrana do epitélio intestinal, que logo depois alcançarão as células. Então nós temos as vilosidades intestinais, que elas são amplamente vascularizadas, e nós temos, revestindo as vilosidades, as microvilosidades. Logo, no intestino grosso é que nós temos a formação das fezes, ou seja, o quilo se transforma em fezes. A coloração das nossas fezes é dada porque o nosso fígado degrada as hemácias velhas. Então, na degradação das hemácias, existe a liberação de uma proteína chamada bilirrubina. No fígado, a bilirrubina é transformada em biliverdina, e a biliverdina, ao ser lançada na cavidade intestinal, ou seja, no intestino grosso, é transformada, dá essa coloração amarronzada das fezes. Ou seja, ter fezes amarronzadas significa o bom funcionamento hepático no que diz respeito à degradação das hemácias velhas. É justamente no intestino grosso que nós temos absorção de água e minerais, ou seja, o papel digestivo do intestino grosso ele é muito menor, né? E ali a nossa microbiota, ou seja, o nosso microbioma, auxilia também na absorção e na transformação de alguns biocompostos pelas bactérias, por exemplo, vitamina B12, vitamina K. E, por último, fica aqui para vocês alguns hormônios que são produzidos e secretados no processo digestório, o local de ação, o alvo e o efeito que eles têm no processo digestório. Estamos chegando a 500 inscritos, não esquece de deixar ali o like, inscrever, compartilhar, isso vai me ajudar muito. Bons estudos e um grande abraço.